Bom dia a todas as pessoas presentes. Gostaria de agradecer à comissão organizadora, né, pela oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha pesquisa. Agradecer também à minha orientadora, professora Edilece Couto, que está aqui presente também, é uma das comunicadoras. E externar minha satisfação, né, em estar presente, participando desse evento e compartilhar um pouco do que eu venho coletando nas pesquisas acerca da Ordem Terceira do Carmo da Vila da Cachoeira no período colonial. A presente comunicação, ela vai ser norteada por dois pontos importantes e que, de alguma forma, eles convergem entre si, que é o primeiro, a Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira, à frente desse processo de expansão da malha católica oficial, e o segundo ponto, que é o potencial das fontes utilizadas para conhecer um pouco, né, ou se aprofundar no universo religioso da Vila da Cachoeira, sobretudo por ser um período de escassez documental. Por exemplo, as irmandades leigas de Cachoeira não conseguiram conservar os seus arquivos para o período colonial. Até a própria Ordem Terceira do Carmo, ela não tem o arquivo para o período colonial, ele é escasso. Restou apenas um livro de entrada de irmãos, que corresponde apenas às duas últimas décadas do século XVIII. Então, esse trabalho que eu venho desenvolvendo desde a iniciação científica, de buscar conhecer a instituição a partir do perfil dos seus membros, é um trabalho que tem apresentado bons resultados, porque nós vamos percebendo que essa documentação consultada, embora, por exemplo, o inventário pós-mortem de um irmão, embora ele está tratando ali da vida de um irmão, ele conta um pouco do panorama social do local onde aquele sujeito estava inserido. Então, por exemplo, a partir do inventário de um irmão específico, eu consigo ficar sabendo sobre a existência de outras agremiações, não é? Através, por exemplo, dos recibos, que para esse período é uma documentação, de certa forma, em abundância, que está anexo a esses processos, que são recibos de pagamentos de anuais, recibos de pagamentos de missas, recibos de acompanhamentos nos funerais por essas agremiações. Então, essa documentação, ela permite que nós possamos adentrar e se aprofundar no estudo desse ambiente sócio-devocional da Vila da Cachoeira e que tem a Ordem Terceira do Carmo, né, como instituição que vai, de alguma forma, capitanear esse processo de expansão da malha católica oficial. Então, primeiramente, é importante, né, contextualizar a Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira. Ela surge por volta de 1891. Primeiramente, a ordem carmelita, ela se instala em Cachoeira em 1688 e 3 anos depois é, foi fundada, né, a Ordem Terceira do Carmo. Vale também destacar que alguns membros das elites locais de Cachoeira já estavam agremiados na Ordem Terceira do Carmo da cidade de Salvador. Então, isso explica esse surgimento, digamos, tão rápido, em cerca de 3 anos após a fixação da Ordem Carmelita no território cachoeirano. É importante também destacar que nós estamos falando da principal instituição do recôncavo colonial. A Ordem Terceira ela vai se consolidar durante os seus primeiros 50 anos de funcionamento, enquanto a principal instituição do recôncavo colonial. É um espaço que vai congregar as elites do recôncavo, mas não somente, não as elites. Inclusive, quando eu falo elites, eu falo no plural mesmo, porque não era uma elite heterogênea, era uma elite totalmente, ou melhor, não era uma elite homogênea, era uma elite heterogênea.
tanto do ponto de vista econômico, social, moral. O único aspecto, né, que congregava esse grupo era a sua suposta pureza de sangue, era o fato de todos serem brancos. Inclusive, eu percebo que isso foi um aspecto interessante que me ajudou a compreender um pouco sobre esse processo, compreender um pouco do papel dessa instituição na sociedade, é que a população da Vila de Cachoeira, ela meio que compartilhava desse ideal no sentido de que uma pessoa, ao ingressar na Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira, ela era lida socialmente como uma pessoa branca. Eu vou contar aqui brevemente um processo de um padre que ele era da Ordem Terceira de Cachoeira e que ele teve um processo aí, ele instaurou um processo contra alguém que proferiu algumas calúnias contra ele. Então, algumas das testemunhas arroladas nesse processo, quando foram interrogadas a respeito da avó, porque parece que informaram que a avó não era branca, que a avó era meretriz, algo do tipo. Então, as testemunhas, duas testemunhas específicas, elas falam que a avó do padre era terceira e por tal branca, que não tinha como ela não ser branca porque ela era terceira. Então a gente percebe, nós percebemos que esses ideais, né, esses critérios de seleção de alguma forma, eles saíram do muro da instituição e a população local absorveu. Então aqueles indivíduos eles tinham essa leitura, digamos, né? Então agora eu vou passar. Eu não me apresentei, né? Eu sou Igor Roberto de Almeida Moreira, sou doutorando em História pelo PPGH da Universidade Federal da Bahia. A minha orientadora, como eu já falei, é a professora Edilesse Couto, também tem uma orientadora, a professora Camila Santiago. O tema, né, o título dessa comunicação é a Ordem Terceira do Carmo da Vila da Cachoeira, Devoção e Sociabilidade. Então, eu trabalho, né, com esse conceito de sociabilidade confrarial, que essas associações leigas, elas promoviam o enraizamento desses indivíduos em uma dada sociedade por meio das interações sociais promovidas neste espaço. No interior dos sodalícios, os irmãos construíam laços profissionais, forjavam rede de sociabilidade, reforçavam relações através das alianças matrimoniais e compadrio, além de estabelecer também sociedades comerciais, etc. Então, um dos aspectos interessantes que eu venho constatando aqui a partir da documentação é que muitas vezes as alianças, as redes que elas eram forjadas no interior do sodalício, elas tinham uma repercussão no espaço extramuros, ou seja, às vezes uma mesa administrativa que estava atuando ali no interior da Ordem Terceira, ela também se, de alguma forma, se refletia em outras associações da vila. Por exemplo, não era algo tão comum que no mesmo momento que pessoas que estavam exercendo os cargos, digamos, de prior, de subprior, que eram os cargos principais na hierarquia interna da Ordem Terceira, também estivessem ocupando espaços, por exemplo, de juiz na Irmandade do Santíssimo Sacramento, que era, depois da Ordem Terceira, a principal agremiação leiga, né, que congregava um perfil social, socioeconômico muito próximo do da Ordem Terceira do Carmo. Então, isso é um aspecto interessante, não é? Então, essas agregações, e aí, mais uma vez, tendo a Ordem Terceira como ponto de partida, elas tinham essa relação, né? Então, essas redes que atuavam nesses espaços, elas conversavam, né? Elas interagiam entre si, digamos. Então, um aspecto que comprova, não é, esse aspecto que foi salientado, é quando nós investigamos quem são os testamenteiros desses irmãos terceiros do Carmo, de Cachoeira. Então, a sociabilidade confrarial, ou seja, os laços tecidos do interior do sodalício de Cachoeira, ele vem como o segundo fator, né? Em segundo aspecto. O primeiro aspecto, né? O primeiro é a família consanguínea, ou seja, os irmãos, eles costumavam escolher como testamenteiros, em primeiro lugar, seus familiares consanguíneos, e em segundo lugar,
os seus confrades de associação na ordem terceira. Para o período colonial, essa função do testamenteiro ela é importantíssima, porque os legados pios, né, muitas vezes, eles estavam atrelados a uma possível salvação da alma. Então, para que aqueles legados, aquelas disposições legadas instituídas em testamento fossem cumpridas, era preciso, né, era fundamental que o testamenteiro ele fizesse valer as vontades do falecido. Então, por isso que nós consideramos que esse cargo é um cargo importante e que confirma, comprova de alguma forma essa importância dessa sociabilidade confrarial tecida por esses terceiros. A sociabilidade devocional, um aspecto também que vem chamando a atenção no decorrer da pesquisa é que algumas devoções que vão ser instituídas, elas partem de uma devoção, digamos, particular, ou seja, a devoção de um irmão, que é uma devoção particular do irmão, ela vai adquirindo proeminência e pode se tornar uma devoção pública, uma devoção da comunidade, não é? Por exemplo, nós realizamos para esse trabalho, nós realizamos um cruzamento das devoções existentes na matriz da freguesia de Cachoeira e das capelas filiais, cruzando com as devoções particulares desses irmãos e as devoções legalmente instituídas, que são as irmandades. Então, aqui, esse primeiro quadro que eu estou apresentando são as devoções na matriz de capelas filiais da freguesia, no período de 1691 a 1773. Então, na antiga matriz, que foi a primeira capela que serviu como matriz, nós temos duas devoções, que é Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora das Brotas. Na matriz, que estava funcionando na época, né, que ainda é hoje a matriz Nossa Senhora do Rosário, nós temos várias devoções. Temos a Nossa Senhora do Rosário, o Santíssimo Sacramento, Amparo, Santana, Santas Almas, São José, Santo Antônio, São Gonçalo, Guadalupe e Piedade. Na Igreja da Ordem Primeira do Carmo, nós temos Bom Jesus dos Martírios, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Bom Sucesso. No Convento do Carmo, nós temos Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Salvação, Nossa Senhora da Luz, Santana. Na Ordem Terceira do Carmo, nós temos Nossa Senhora do Carmo e Santa Teresa de Jesus. Na Casa de Oração de Nossa Senhora da Conceição, nós temos Nossa Senhora da Conceição. Na Casa de Oração de São Francisco de Paula, nós temos São Francisco de Paula. Na Capela do Hospital, nós temos São João de Deus, Santana, Santa Bárbara, Nossa Senhora da Boa Morte, São José e São Joaquim. Na Capela de Nossa Senhora da Conceição dos Campos, nós temos Nossa Senhora da Conceição. Na Capela de Nossa Senhora de Belém, Nossa Senhora de Belém, Santo Antônio de Ibiri, nós temos Nossa Senhora do Rosário, Santo Antônio e Nossa Senhora do Livramento. E na ermida de Santo Estevão do Jacuípe, nós temos Nossa Senhora do Rosário. E aqui foi um levantamento realizado nos inventários dos irmãos terceiros. Então, quais eram as imagens, quais são as imagens sacras presentes nessas fontes? Então, a principal devoção, segundo os inventários dos irmãos terceiros, é a de Nossa Senhora da Conceição. E esse aspecto ele é muito importante, porque no final do século XVIII, né, os irmãos terceiros eles vão se reunir e vão formar uma nova Irmandade de Nossa Senhora da Conceição. Já existia uma Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, que funcionava no Convento do Carmo, mas no final do século XVIII, esses irmãos eles vão se reunir e vão instituir legalmente essa nova Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, que era a Nossa Senhora da Conceição do Monte, porque ficava situada num local um pouco mais alto, né, no monte. Então, essa instituição ela é muito interessante, porque ela vai ter um perfil que vai ser muito similar à da Ordem Terceira do Carmo. Então, é algo que eu ainda vou estudar, mas que eu já observei, e que o perfil desses indivíduos que estão a cargo desse processo, né, desse empreendimento religioso, são basicamente os irmãos da Ordem Terceira do Carmo.
Então, eu ainda estou realizando esse cruzamento para ver, mas assim, as informações preliminares já mostram que eram os irmãos que estavam realmente à frente da instituição, ou seja, que estavam ocupando cargos na mesa diretiva. Então, a segunda devoção é de Nosso Senhor, com 18 imagens. Depois nós temos Santo Antônio, Senhora Santana, São José, Santo Cristo, Menino Jesus, Nossa Senhora, Santíssimo Sacramento, São Bento, São Gonçalo, Armas da Senhora do Carmo, São Francisco, Santa Bárbara, Nossa Senhora do Carmo, Santa Luzia, São Miguel, Nossa Senhora das Dores, São João Nepomuceno, São Francisco de Paula, Nossa Senhora do Rosário, Santo Agostinho, São Domingos, Nossa Senhora da Piedade, São Sebastião, Nossa Senhora das Brotas, São Lázaro, Santa Quitéria e São Salvador. E aqui são os terceiros do Carmo agremiados em outras irmandades da sede da vila. Esse aqui é um levantamento de todas as irmandades existentes para esse período que nós conseguimos resgatar. Mais uma vez, eu ressalto que não existe um arquivo para o período colonial sobre essas agremiações. Então, esse trabalho foi um trabalho de formiguinha. Nós realizamos um levantamento exaustivo em toda a documentação do arquivo histórico ultramarino. Toda a documentação referente à cachoeira foi lida. Então, nós também realizamos um levantamento do mesmo modo em todos os inventários pós-mortem da Vila de Cachoeira para o período colonial, que aí é um processo que bastante foi um processo longo, né? E que mais uma vez eu ressalto que essa pesquisa ela só é execuível justamente por ela ter sido iniciada na graduação, né? Porque nós estamos realizando um levantamento de aproximadamente 700, 800 inventários pós-mortem depositados entre os arquivos público municipal de Cachoeira e o arquivo público do estado da Bahia. São inventários que datam, né, do século XVIII. E por que nós não estamos apenas analisando os inventários dos irmãos, porque, como eu falei, em um cenário de escassez documental, nós não podemos ficar restrito apenas aos inventários dos irmãos. E tem sido, embora uma pesquisa exaustiva, mas ela tem sido uma pesquisa muito que tem apresentado bons frutos, porque foi graças a esse trabalho que nós conseguimos, por exemplo, recompor esse quadro sobre as irmandades e sobre esses irmãos, porque se não tem documentação, então foram esses inventados através desses recibos que eu já falei no início da apresentação, recibos de pagamentos de anuais, de participação em funerais, que nós conseguimos recompor esse quadro dessas agremiações leigas da Vila de Cachoeira. Então, a principal, como eu já falei, né, não é nenhuma surpresa, a principal agremiação é o Santíssimo Sacramento, com um percentual de 71%, com um número absoluto de 48 irmãos, né? Seguido Nossa Senhora do Rosário, do Orago, Nossa Senhora dos Brancos, que era o Orago da Matriz, né? Santas Almas, Santana. Santana, nós temos duas agremiações que foram elegidas na Matriz e na Ordem Primeira. Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos, Nossa Senhora da Conceição do Carmo, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Santo Antônio, São José, São Gonçalo, Espírito Santo e Senhor dos Martírios. Ou seja, esses indivíduos eles estavam espalhados em todas as agremiações existentes na Vila da Cachoeira. Isso é um aspecto muito importante. Um aspecto importante também, quando nós realizamos esses cruzamentos entre esses três panoramas devocionais, entre esses três âmbitos devocionais, é que nós percebemos aquilo que eu já falei, que algumas devoções que foram particulares, elas vão se tornar devoções da comunidade. Isso aí, mais uma vez, ressalta esse aspecto desse grupo enquanto promotores, né? Enquanto que eles estão promovendo, né, essa expansão desse culto católico oficial, através da promoção da ampliação dessas irmandades, bem como da ereção de templos, de novos templos, como é o caso que eu já falei anteriormente, da ereção do templo da Nossa Senhora
do Carmo, Nossa Senhora da Conceição, né? Que vai ser transformada em uma outra irmandade e vai ter a sua pequena ermida ampliada em uma imponente capela. Então, um outro caso também que é importante, que conta a própria história da criação da freguesia, que é a devoção à Nossa Senhora do Rosário. A devoção à Nossa Senhora do Rosário, ela era uma devoção particular da família Adorno. A família Adorno são, digamos, os principais do território da Cachoeira. Era a principal família. São os colonizadores, tidos como os senhores da Cachoeira. Eram proprietários de todas as terras que englobam a sede da freguesia, posteriormente vila, e dos seus termos. Então, o Gaspar Rodrigues Adorno, ele, em uma certa ocasião, ele ficou doente e estava praticamente desenganado. E ele fez uma promessa de devoção à Nossa Senhora do Rosário. Então, ele ficou curado, né? E na sua capela particular, né, que depois vai se tornar a sede da freguesia, ele instituiu essa devoção. Então, quando a freguesia foi criada, a freguesia Nossa Senhora do Rosário, do Porto da Cachoeira, ela se deve em razão dessa devoção particular, né, que vai se tornar uma devoção oficial da freguesia. Nós temos também aqui outros casos, como eu já falei, que é a Nossa Senhora da Conceição. E um outro aspecto também que é bem interessante é que nós percebemos que esses irmãos, eles são confrades dos seus escravizados. Por exemplo, eu encontrei um caso, né, em que o irmão, que era Manuel Pereira, ele estava congregando na mesma época do seu escravizado. Eles estavam na Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Então, isso é um aspecto interessante. Da mesma forma, Senhor dos Martírios, Nossa Senhora do Amparo, e que esses irmãos eles são tidos como protetores, eles são designados na documentação como irmão protetor, né? Geralmente porque eram homens que letrados, né? Então, eles faziam essa parte, digamos, contábil, administrativa, na falta, né, de homens negros e pardos que pudessem, que estivessem aptos a assumir essas funções. E um outro aspecto também muito interessante que eu venho agora, que eu pretendo analisar, é que eu percebo que essa Irmandade da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que era formada em um número considerável de pessoas que ainda estavam no cativeiro, né, de pessoas escravizadas, eu percebo que, e isso é um aspecto ainda inicial, mas que eu percebo que esses escravizados que eu consegui localizar eram escravizados desses irmãos terceiros. E aí eu posso pensar, né, em um processo de disciplinamento, né, de ser alguma coisa, algum aspecto que esteja ligado à tutela desses senhores, né? Então são vários aspectos interessantes, né, que nos ajuda a refletir sobre esse processo sociodevocional da Vila da Cachoeira. Então, o ingresso nessas instituições, né, além de atestar particular devoção dos terceiros carmelitas, também pode ser analisado enquanto mais uma estratégia que visava o amparo nos momentos de dificuldade. Além dos auxílios previstos nos seus estatutos, também essas agremiações também oferecia possibilidade de concessão de crédito por meio dos valores excedentes acumulados através dos anuais, promessas e outras fontes de receita. Então, nesse contexto, eu cito o caso da irmã Dona Catarina Soares, filha do Reinaldo Diogo Vaz Lordelo, que na condição de viúva vivia com certa dificuldade financeira e buscou o auxílio pecuniário da sua associação na forma de empréstimo no valor de 100 mil réis. Até o seu falecimento, Catarina não havia quitado a dívida, efetuando apenas o pagamento dos juros, situação que talvez explique a sua generosidade para com a Irmandade ao deixar 50 mil réis e 2 castiçais de prata em seu testamento para essa instituição. Então, para concluir, as informações apresentadas, elas nos ajudam a entender a importância da sociabilidade devocional e consequente expansão da malha católica oficial, destacando o papel primordial dos leigos na efetiva inserção da Igreja na sociedade colonial. Esta comunicação buscou reconstituir
parte da sociabilidade confrarial dos terceiros, aspecto que evidencia a importância dessa instituição enquanto palco de representação de uma elite. O processo de reconstituição da ereção, da devoção e posterior constituição de irmandade, aliado ao perfil social dessas agremiações, se mostrou bastante pertinente ao evidenciar as estratégias de nobilitação por trás do ingresso nas associações e, consequentemente, né, uma leitura hierárquica ao evidenciarmos a predileção por tais corporações em detrimento de outras. Então, com isso, eu encerro a comunicação e agradeço a atenção de todos os presentes.